Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, infraestrutura para sistemas de software. Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto bastante interessante e muito atual, que é sobre a arquitetura de microserviços para desenvolvimento de aplicações, né? As aplicações que nós utilizamos, né? Muitas aplicações que nós utilizamos em ambientes com uma grande capacidade computacional, com muitos recursos disponíveis para que essas aplicações possam ser executadas, tá? Júlio César Estrela, professor. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Arquitetura de microserviços para o desenvolvimento de aplicações. No segundo slide, o título, roteiro e os tópicos: definição, características, benefícios e complexidades, monolítico versus microserviços, o que preciso para MSA, boas práticas, conclusão. Bom, o roteiro da aula envolve uma definição da arquitetura de microserviços, as principais características dessa um novo modo de se desenvolver aplicações, né, com, com aspecto de uma certa especificidade em relação ao tamanho, a como que os pequenos serviços se comportam, como eles se comunicam e qual a vantagem e a desvantagem de desenvolver soluções dessa maneira. Então, dessa forma, nós vamos falar sobre os benefícios e as complexidades envolvidas no desenvolvimento de soluções com foco em microserviços, fazer uma observação em relação ao desenvolvimento de aplicações monolíticas e de aplicações de microserviços. O que eu preciso para utilizar a ideia de uma arquitetura de microserviços, né? O que eu preciso para desenvolver o microserviço, quais as principais necessidades, né? E, para fechar a aula, né, as boas práticas, né, que é um guia, né, algumas observações que podem ser levadas em consideração antes de partir para essa forma de desenvolvimento de solução, tá? E para fechar, uma conclusão sobre o assunto. Novo slide com o título, definição e o texto. Microservices Architecture, MSA, é um padrão para a construção de aplicações distribuídas. Um conjunto de serviços, cada um executando em seu próprio processo, cada um explorando uma API, desenvolvido de forma independente, independentemente implantável. Cada serviço está focado em fazer determinada tarefa de forma bem feita. Bom, o arquitetura de microserviço, né, também conhecido como MSA, né, Microservice Architecture, né, é um padrão para a construção de aplicações distribuídas, tá? Então, a ideia é que dentro de um conjunto de vários serviços, né, cada um executa em seu próprio processo, né, cada um deles explorando uma API, né, ou que esses serviços sejam expostos também por meio de uma API, né, que ele seja desenvolvido de forma independente dos demais, né, que também seja de forma independentemente implantável, né, então você implanta o serviço em um data center que pode se comunicar por meio de uma API, de uma interface muito bem padronizada com outro serviço em outro data center, que a princípio não existe uma relação direta entre eles, né, desde o momento em que eles foram construídos. Então, eu posso construir um microserviço independentemente do outro e propor uma solução que vai integrar todos esses microserviços por meio de APIs e por meio de interfaces muito bem padronizadas. Então, a ideia aqui é que cada serviço seja focado em fazer uma determinada tarefa de uma forma bem feita, da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, um serviço de autenticação, né, um serviço de autenticação do Facebook, ou do Google, ou da Microsoft, né? São serviços que são muito bem desenvolvidos, que usam mecanismos de autenticação padronizados, bem testados e possuem um certo nível de segurança, tá? E se eu desejar desenvolver uma aplicação que necessite de um mecanismo de autenticação, e posso dizer que boa parte, né, são quase todas as aplicações
executa na web tem algum mecanismo de autenticação para que os usuários interajam com os recursos computacionais, que interajam com aplicações web, né? Então, se já existe um serviço que implementa muito bem, né, a questão da autenticação, não há, a princípio, necessidade de desenvolver meu próprio serviço de autenticação. Então, eu posso acoplar esse serviço de autenticação na minha aplicação, fazer o bom uso dela por meio de uma API. Tá? Às vezes, essas APIs, né, esses serviços, eles são pagos. Então, você precisa pagar pelo uso dessas APIs. E muitas vezes elas são abertas, né? Você pode autenticar. Muitas vezes você não paga, mas você tem que atender a política de uso da empresa que desenvolveu essa API e exportar seus dados. Então, você tem que consentir e consentir que alguns dos seus dados, né, de cadastro, o sistema que desenvolve essa API, vão ser armazenados pelo terceiro, né? Então, é sempre um jogo, né, em que, embora a princípio não envolva um pagamento por parte de quem está usando essa API, mas o pagamento pode ser feito na forma de encaminhamento dos dados dos usuários. Tá? Slide definição com os itens. Uma MSA não é monolítica, em camadas e multifuncional, integrada de forma inteligente, integrada de forma centralizada. O que uma arquitetura de microserviço não é? Uma arquitetura de microserviço ela não é monolítica, ela não é baseada em camadas e também multifuncional, né? Quer dizer, isso não está na essência. Ela não é integrada de forma inteligente, né? E também não é integrada de forma centralizada. Simplesmente eu posso decidir, né, dentro de um pool de serviços disponíveis na web, escolher qual deles eu vou construir um pipeline, né, para formar uma grande aplicação ou para completar uma aplicação. Tá? Então, eu vou compondo esses microserviços, né, por meio da conexão entre as interfaces que eles disponibilizam. Né? O professor avança para o próximo slide com as características em relação a outras arquiteturas de software, domínio da aplicação com granularidade fina, aumentam a disponibilidade geral da aplicação, desenvolvimento da solução com equipes menores e mais autônomas, são mais produtivos, melhor utilização de recursos. Em relação às outras arquiteturas de software que a gente já mencionou, né, na arquitetura de microserviço, o domínio de aplicação tem uma granularidade muito fina. Tá? Então, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, né, você pode se concentrar e desenvolver muito bem uma parte da solução, usando esse conceito de microserviço, ao mesmo tempo você vai ter que fazer com que essas micropartes se comuniquem. Né? E aí pode estar um dos problemas. E aí surge a necessidade de profissionais que saibam lidar com a infraestrutura, de modo que essas partes, se elas falharem, elas possam ser rapidamente repostas, né? Essas partes precisam ser replicadas, né? Quando eu falo essas partes, pode ser parte de uma aplicação, do front-end, pode ser parte do back-end, pode ser um banco de dados associado ao back-end da aplicação, tá? Então, como é que eu replico isso, né? Como vantagem, o fato de você ter muitas partes pequenas, né, de modo que elas possam ser replicadas, né, isso aumenta a disponibilidade geral da aplicação, tá? E outra vantagem também é que a gente consegue desenvolver uma solução com equipes pequenas. Então, aqui não precisa de uma grande equipe de desenvolvimento de software para desenvolver uma solução usando essa ideia de microserviço, né? Então, as equipes podem ser menores e podem ser autônomas também, tá? Então, de modo geral, o processo de desenvolvimento acaba sendo mais produtivo e pode-se utilizar melhor os recursos, né? Inclusive os recursos computacionais disponibilizados para implantar essas soluções, tá? Em novo, o título Benefícios e Complexidades e os tópicos Valores e Princípios, Autonomia, Velocidade de Mudança, Escala, Compossibilidade, Diversidade Tecnológica. Bom, alguns benefícios e complexidades, né? Dentre os valores oferecidos para a arquitetura de microserviços, princípios, né? É maior autonomia para desenvolver a solução, é, mais, digamos, simples, né? Não necessariamente mais fácil de mudar, né? Uma vez que tudo já é totalmente desacoplado por natureza, a escala da solução tende a ser melhor, então você consegue distribuir mais esses componentes, né?
fazer réplicas, compor vários microserviços para criar uma nova solução. E há uma diversidade tecnológica, né? Então, como a gente comentou quando falamos de arquiteturas orientadas a serviços, aqui independe de como que esse microserviço foi feito, né? E esse é um princípio herdado lá da ideia de SOA, né? Quer dizer, independe da tecnologia, da aplicação, da linguagem de programação, então é um princípio que permanece, né? Nós estamos falando de orientação a serviço. Então, independe da tecnologia. Então, eu posso ter microserviços escritos em diversas linguagens, implantados em diversos centros de dados, usando diferentes sistemas operacionais, mas que mantêm, em sua essência, a interface padronizada para que as aplicações, para que esses microserviços se comuniquem de forma mais fácil. Slide com a continuação. O isolamento traz melhor disponibilidade, velocidade de entrega independente, por diferentes times, governança descentralizada, DevOps. O isolamento, né, desse microserviço traz melhor disponibilidade, a velocidade de entrega passa a ser independente, né? Então cada equipe que vai desenvolver a solução completa fica responsável por uma parte e faz muito bem aquela parte, né? Então isso acaba preconizando, né, a ideia da governança descentralizada, né, que é o que ocorre, né, no time de DevOps aí, né? Então é muito importante que os profissionais que desenvolvam soluções que são disponibilizadas, implantadas em meios computacionais, né, a equipe de desenvolvimento esteja muito bem alinhada com o setor de operações, porque de fato o setor de operações, né, onde essas aplicações são implantadas, que vão garantir de alguma forma, baseado em várias metodologias de implantação dessas soluções nos ambientes virtualizados, né, ou containerizados, eles que vão garantir a escalabilidade, que vão garantir a tolerância à falha, enfim, né? Enquanto uma equipe fica concentrada na lógica do negócio e no desenvolvimento de uma parte dele. Então, isso é importante, tá? Slide: benefícios e complexidades com as informações. Complexidades: comunicação, execução, resiliência, manutenção, operacionalização. Com relação às complexidades, né? Naturalmente, como os serviços vão ser menores, né, a comunicação aumenta, né? Há uma dificuldade na execução deles pelo fato de ser descentralizado, então algumas coisas precisam ser garantidas, né? A manutenção precisa ser muito bem feita, né? Manutenção do ambiente de implantação, manutenção da solução, né? Um simples nome errado, né? Para mapear uma base de dados pode colapsar uma solução inteira, né? Então, uma pequena parte dessa solução, um pequeno microserviço pode causar falhas na aplicação toda. A operacionalização acaba sendo um pouco mais difícil também por conta da granularidade, que é muito fina, né? São muitos componentes muito pequenos. No slide seguinte, a continuação. Sistemas distribuídos são complexos. Sobrecarga operacional, centenas de milhares de serviços. Modelo DevOps extremamente necessário. Controle de versões da interface de serviços. É necessário que todo o ecossistema seja testado. Aumenta o tráfego de mensagens trocadas entre os componentes de uma aplicação. Além disso, né, por natureza, né, a gente está tratando de um ambiente totalmente distribuído, que por natureza já é muito complexo, né? Então, são centenas de milhares de serviços, né? É um modelo que é extremamente necessário por conta da natureza da proposta, né? É preciso pensar em controle de versões das interfaces de serviço. Eu vejo que a gente tem falado sobre a interface, né? Interface padronizada, em que os atores que participam da solução precisam digamos, manter um contrato de padronização sobre essa interface, para que tudo funcione de forma adequada, né? E um outro aspecto bastante importante, né? Todo esse ecossistema precisa ser testado, né? Então, cada microserviço são boas práticas de teste, né? Desses microserviços, dessas pequenas soluções, né? Que vai formar uma solução maior, né? Mais comunicação, naturalmente, aumenta o tráfego de mensagem trocada entre os componentes da aplicação total, né? Novo slide com a continuação dos tópicos sobre complexidades. Utilizar MSA não significa automaticamente melhorar a disponibilidade da aplicação.
É preciso ter uma arquitetura tolerante a falhas. Apenas um componente distribuído de um conjunto de centenas deles pode levar à indisponibilidade da aplicação. Um outro ponto importante é que o simples fato de utilizar uma arquitetura de microserviço não significa automaticamente melhorar a disponibilidade da aplicação. Tá? É preciso pensar numa arquitetura do ponto de vista de disposição dos componentes, dos recursos computacionais, né? Ainda que você tenha acesso a esses recursos computacionais em nuvens como a Amazon, Google, Microsoft, ou qualquer nuvem, você possa pagar pelos recursos computacionais para implantar essas soluções, né? Então, é preciso que haja uma arquitetura que tolere falhas desses componentes, que eles sejam rapidamente substituídos, né? Ou que as falhas sejam ocultadas do usuário, né? Sem ele saber, porque a arquitetura da solução como um todo já prevê isso, né? Então, um pequeno componente pode levar à indisponibilidade geral. O docente avança para o próximo slide com o título Monolítico versus microserviços e o conteúdo. Monolítico, mais simples de testar e desenvolver, mais simples para implantar. Deploy. Não pode implantar algum componente se não implanta tudo. Mais complexo para aprender e entender o código, centenas de milhares de linhas de código. Com relação a uma comparação que nós fazemos com uma produção de uma aplicação do ponto de vista monolítico, né? Certamente é muito mais simples testar e desenvolver uma solução monolítica, né? Então, eu tenho uma aplicação web desenvolvida em PHP, com banco de dados PostgreSQL ou MySQL, né? Com servidor web Apache, né? Tudo integrado numa única solução, né? Quer dizer, um único ambiente virtualizado, por exemplo. Né? Então, veja que, naturalmente, há um acoplamento forte disso. Né? É mais fácil de implantar, por exemplo, um WAR file, né? Um arquivo, né? Que capsule toda uma aplicação, e que o banco, o servidor web, né? Esteja num único ponto, né? Num único ambiente. Né? Porém, eu não consigo implantar um único componente desse se eu não implanto tudo de uma vez. Né? É mais complexo para aprender e entender o código, né, quando está tudo muito acoplado. Né? Então, a tendência é você ter centenas de milhares de linhas de código para entender o que a aplicação faz. Né? Então, tem essa questão. Né? Slide com a continuação. Mais complexo para adaptar novas tecnologias. É preciso escalar tudo da aplicação para escalar um dos seus componentes. Mais complexo para adaptar a novas tecnologias e é preciso escalar tudo da aplicação para escalar os seus componentes. Então, se eu precisar escalar um servidor web, né, ele está intimamente ligado já ao banco de dados ali, eu tenho que escalar o banco também. Eu não posso só escalar o servidor web sem escalar o banco. Então, eu tenho que provisionar tudo isso antes. Né? Então, as vantagens e desvantagens de utilizar a arquitetura monolítica, assim como as vantagens, algumas já listadas, e desvantagens também já listadas das arquiteturas de microserviços. Novo slide com a continuação dos tópicos referentes a monolítico versus microserviços. A MSA não é uma solução para todos os problemas de desenvolvimento de aplicações distribuídas modernas. Se você já possui um ambiente de teste e implantação automatizados e deseja escalar seu ambiente, sim, a MSA pode ser uma boa opção. Se você não tem testes automatizados, primeiro essa questão precisa ser resolvida. É preciso ter amplos conhecimentos em implantação automatizada, teste e monitoramento dos serviços para colher os benefícios da MSA. Uma arquitetura de microserviço, logicamente, não é uma solução para todos os problemas de desenvolvimento de aplicações distribuídas modernas. Então, a dica é, se você já possui um ambiente de teste e implantação automatizado e deseja escalar esse ambiente, né, a arquitetura de microserviço pode ser uma boa opção. Então, se você já entende automatização, se você já entende implantação, ok. Se você não tem teste automatizado, né, teste de interface, teste unitário, vários testes já preconizados com boas práticas do engenharia de software, né, então é preciso resolver isso primeiro, né. Então, é preciso também ter muito conhecimento, né, implantação automatizada, teste, monitoramento de serviços, né, para colher os benefícios da arquitetura de microserviços. Né? Slide intitulado O que preciso para a MSA e as informações. Se está apenas começando, fique monolítico até que você entenda o problema melhor.
ser bom em infraestrutura e provisionamento, ser rápido na implantação de aplicações, ter noções sobre monitoramento de serviços, ter um bom domínio do sistema e compreender se há necessidade de modificação no estilo de desenvolvimento. O que a gente precisa, né, para que uma solução seja baseada numa arquitetura de microserviço? Bom, se como qualquer início, né, de aprendizado de uma nova tecnologia ou de uma nova abordagem, né, o começo é ideal entender até que ponto a sua solução monolítica precisa ser dividida, né? Às vezes não é necessário. Tá? Então, precisa entender primeiro o problema. Será que essa solução monolítica não me atende? Se você não pensa em escala, de repente, desacoplar os componentes de uma solução monolítica em pequenos componentes, né, micro componentes, pode não ser interessante. Né? Você vai perder, talvez ganhe escala, né? Mas que essa escala nunca venha a ser utilizada. Né? É preciso ser boa infraestrutura de provisionamento, né? Quer dizer, saber implantar essas pequenas partes, né? Saber conectar essas partes, ser rápido na implantação de aplicações, ter noções sobre monitoramento de serviço, né? Então, monitorar a aplicação, monitorar o acesso à base, o acesso ao back-end, como que as cargas de trabalho, né? Como é que é o input, a quantidade de requisições para esses microserviços, né? Eu vejo que nós estamos falando ao longo do curso da padronização de protocolos de comunicação, planos de programa de aplicação, né, que é o HTTP, né? Então, é preciso ter um bom domínio do sistema e compreender se tem necessidade de modificação no estilo de desenvolvimento, né? Então, não é uma bala de prata também, tá? Em novo slide, boas práticas, os dados. Qual o tamanho de um microserviço? Acoplamento solto. Uma mudança no serviço X não deve exigir uma mudança no serviço Y. API pequena e bem focada. Alta coesão. Cada serviço deve ter uma responsabilidade específica. O comportamento específico do domínio deve estar em um só lugar. Se você precisa mudar um comportamento, você não deveria ter que mudar múltiplos serviços. Então, como que a gente constrói um bom microserviço? Tá? Já pensar no acoplamento solto, né? Totalmente desacoplado. Uma mudança no serviço que você vai desenvolver não deve necessariamente implicar na mudança de um outro, né? Então, se você desenvolver um serviço X, ele não pode ser, a mudança dele não pode impactar no serviço Y, porque eles são independentes, né? Como a gente já comentou. E aí a comunicação entre eles tem que se dar de forma natural, por meio de uma interface padronizada, né? A API pequena e bem focada, uma alta coesão entre essas partes, né? Cada serviço tem que ter uma responsabilidade específica, o comportamento específico do domínio tem que estar em um único lugar, né? Então, se você precisar mudar um comportamento da sua solução, você não deveria mudar isso, mudar os múltiplos serviços, tá? Então, isso tem que estar bem acertado, né? Quer dizer, o comportamento do domínio não pode mudar o comportamento dos múltiplos serviços, tá? Uma vez que eles são independentes. No slide seguinte, a continuação dos tópicos sobre a pergunta: qual o tamanho de um microserviço? Quanto menor o serviço, maior é o benefício com o desacoplamento. Você deve ser capaz de reescrever um serviço de forma rápida. Se você não puder fazer uma alteração em um serviço e implantá-lo sem modificar outras partes, então há um grande problema. Qual que é o tamanho do microserviço? Quanto menor, melhor, né? Maior benefício com desacoplamento, né? Que faz exatamente uma coisa de ser feita. E aí, esse ponto é interessante porque ele tem uma ligação natural com a ideia de Docker, de containers, né? Que você capsula num container, do ponto de vista de estrutura computacional, só o necessário que você precisa para que aquilo seja executado, né? Então, a ligação ela passa natural, não é à toa que o desenvolvimento de soluções que envolvem microserviços tem ligação direta com a ideia de containers. Então, você deve ser capaz de escrever um serviço de forma rápida. Se você não puder fazer uma alteração em um serviço, implantá-lo sem modificar outras partes, então isso não é um grande problema que pode ser mapeado em microserviços e você pode continuar usando uma solução monolítica. Tá? O professor avança para o próximo slide intitulado Boas Práticas com os itens. Mantenha seus ambientes tão próximos da produção quanto à prática. Um serviço por host. Minimize o impacto de um serviço sobre os outros. Minimize o impacto de uma interrupção do host. Utilize containers, VMS, para tornar o processo mais fácil e simples. Os containers mapeiam muito bem para microserviços.
Continuando as boas práticas, manter os ambientes tão próximos da produção quanto da prática, né? Usar um serviço por host, e aí quando eu falo host, esse host, naturalmente, dada a quantidade de recursos computacionais que nós temos, host virtual, né, virtualizado, pode ser um host físico também, dependendo da característica do microserviço e da capacidade computacional que vai ser exigido. Minimizar o impacto de um serviço sobre os outros, minimizar o impacto de interrupção do host, né? Então, como é que eu mantenho aquele host ativo, né, para garantir que a escala vai acontecer, usar containers, né, ou VMs, dependendo da situação, para tornar o processo mais fácil e simples. Então, eu comentei, né, os containers mapeiam muito bem para os microserviços. Novo slide com a continuação. Automatize tudo o que puder. Ferramentas populares de automação de configurações, Chef e Puppet. Utilizar descoberta de serviços, Service Registry. Utilizar balanceadores de carga, Load Balancers. Automatize tudo que puder, tá? E aí há diversas ferramentas, eu cito aqui duas bem populares, que chama a Chef e a Puppet, né? São precursoras aí. Tem outras, como a Ansible também, enfim, né? Embora não deva entrar em detalhes nisso aqui. Utilizar a descoberta de serviço, né? Service Hash, isso a gente vai acabar abordando um pouco quando a gente vai falando sobre os ambientes das grandes nuvens computacionais, né? Também é muito comum, quando a gente faz o deploy de um serviço, as infraestruturas computacionais oferecerem naturalmente já balanceadores de carga, né, para as aplicações que nós implantamos. Slide com a conclusão. A arquitetura de microserviços é melhor que a arquitetura monolítica, mas deve se levar em consideração os desafios em relação à granularidade muito fina das aplicações, utilizar as melhores práticas de testes considerando os componentes dos sistemas de suporte operacionais, OSS, Operations Support System. Bom, a conclusão é que a arquitetura de microserviço é melhor que a arquitetura monolítica, né, mas deve se levar em consideração os desafios em relação à granularidade muito fina das aplicações, né? Então, quando eu falo em granularidade fina, eu estou me referindo a componentes muito pequenos que executam questões bem específicas, né, de parte de uma solução, né? Utilizar as melhores práticas de teste, né, considerando os componentes do sistema de suportes operacionais, que é o que a gente chama de OSS, né, Operations Support System. Né? Então, e aí esses testes eles acabam dependendo da disponibilidade da infraestrutura, da capacidade da infraestrutura, enfim. Não à toa que essa disciplina nós estamos abordando infraestrutura para sistemas de software. Né? Então, quando se fala em solução para a web atualmente, né, a gente tem que pensar nas boas práticas de desenvolvimento da aplicação e as boas práticas que tem disponível para implantar essa aplicação e torná-la operacional, escalável. No último slide, as referências. 1. Estilo de arquitetura de microserviços. 2. Introdução aos microserviços. 3. O que são microserviços? 4. Operations Support System. 5. Chef versus Puppet. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar nesta aula. Essas são as referências utilizadas. Reforço que vocês façam atividades avaliativas, né? E a gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br